Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Povcast. Hoje, quinta-feira, 6 de março, a gente vai analisar um negócio meio preocupante. Essas ameaças, sabe, sutis à democracia brasileira, aquelas que ficam meio escondidas debaixo da lei. Tipo um golpe, mas um golpe constitucional. As próprias regras da democracia sendo usadas para corroê-la por dentro. A invasão do dia 8 de janeiro, por exemplo, foi um exemplo disso. Nossa, é verdade. Defender a democracia atacando as instituições, que ironia, né? Me deixa apreensivo essa coisa de jogar dentro das 4 linhas da Constituição para justificar atos antidemocráticos. Isso me lembra movimentos que a gente viu nos Estados Unidos e na Hungria, não é? Sim, total. O LAUTE, que é o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, tem mostrado que isso é uma tendência global. Líderes políticos e grupos distorcendo a Constituição para os próprios interesses. No Brasil, o marco temporal para terras indígenas é um exemplo claro disso. Interessante. Você pode explicar melhor esse marco temporal para a gente? Imagina que só reconhecem direitos indígenas sobre terras que já estavam ocupadas em 5 de outubro de 1988. Ignoram, séculos de deslocamentos forçados. É uma manobra que usa a segurança jurídica e a economia como pretexto para negar direitos. Entendi. É como se dissessem, estamos protegendo a economia e a lei, enquanto, na verdade, estão prejudicando os povos indígenas. Essa narrativa me parece que se encaixa numa estratégia maior da extrema-direita, você não acha? Com certeza. Eles se colocam como vítimas, como defensores da democracia, dos direitos humanos, enquanto, na verdade, estão demonizando seus oponentes. E essa demonização, muitas vezes, se manifesta em violência. Le Monde Diplomatique Brasil, eles destacam a ascensão de figuras autoritárias, muitas vezes financiadas pela indústria de armas e por forças conservadoras, que usam essa retórica violenta para minar a democracia. É como se a gente tivesse em guerra, uma guerra onde a democracia está sob ataque. É isso mesmo. E o caso da Hungria, com Viktor Orbán, mostra bem isso. O estudo O Caminho da Autocracia, do LAUTE, mostra como o governo húngaro enfraqueceu o sistema judiciário para se manter no poder. E o negacionismo histórico também entra nesse jogo, né? Distorcendo o passado para justificar o presente. Exatamente. A pesquisa publicada em Varia História mostra como a manipulação do passado serve para desacreditar movimentos progressistas e criar um clima favorável a agendas conservadoras. Isso acontece no Brasil e no mundo todo. Essa disputa por narrativas aparece em várias áreas, como no debate sobre direitos reprodutivos. A oposição à descriminalização do aborto, por exemplo, se apoia na ideia de que a proteção à vida é um direito democrático, inviolável. Sim, essa retórica se apropria da linguagem dos direitos humanos para promover agendas conservadoras. Eventos como o Political Network for Values usam conceitos como a liberdade de expressão, o direito à vida, para defender posições que, na prática, restringem direitos e liberdades. Ou seja, usam os conceitos a favor dos próprios interesses, né? Esquecendo a complexidade da democracia. E aí a memória e a responsabilização se tornam cruciais para fortalecer a cultura democrática. Sem dúvida. Um exemplo disso foi a condenação do Coronel Ustra, reconhecido como torturador durante a ditadura. Apesar de tardia, essa decisão judicial foi fundamental para reafirmar o compromisso com a justiça, com a verdade. É verdade. Mas a gente ainda precisa avançar, né? A falta de políticas de memória mais robustas, a anistia concedida aos crimes da ditadura, permitiram que essas narrativas autoritárias continuassem circulando, criando um terreno fértil para ideias antidemocráticas. A gente precisa urgentemente de um cordão sanitário para conter esses avanços. O pesquisador Ariel Goldstein, ele alertou para a fragilidade da democracia na América Latina. O uso das redes sociais para propagar narrativas que desumanizam, intensificando as tensões sociais, enfraquecendo as instituições, é um cenário preocupante. Realmente. Eu acho que é fundamental a gente dar uma olhada nesse livro, A Lei da Bala do Boi da Bíblia. Ele expõe as conexões perigosas entre o agronegócio, as forças de segurança e a moral religiosa, na construção de narrativas. Uma espécie de tríade, né? E o livro, com análises de pesquisadoras como a Luciana Reis, mostra como esse sistema cria narrativas perigosas para justificar a violência contra minorias, contra movimentos sociais. Sim, essa combinação ela é poderosa e se alimenta dessa ideia de uma ameaça comunista, uma agenda globalista que quer destruir os valores tradicionais. É assustador como essa narrativa, simplista de nós contra eles ecoa em eventos recentes no Brasil. O aumento da violência policial, a criminalização dos movimentos sociais, a erosão da liberdade de imprensa, me faz pensar como a gente pode combater essa desinformação, essa manipulação toda que ameaça a nossa democracia. A educação para o uso crítico das redes sociais é fundamental. A gente precisa aprender a identificar notícias falsas, questionar as fontes de informação, buscar diferentes perspectivas, desenvolver esse senso crítico, autonomia de pensamento e a capacidade de diálogo.
Mas a educação sozinha não basta, né? A gente também precisa fortalecer as instituições democráticas, o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, para que elas atuem de forma independente e eficaz. Hein, Costa? Fortalecer as instituições, garantir que elas combatam a corrupção, os abusos de poder, é essencial. A sociedade civil também, né, precisa se mobilizar, fiscalizar, pressionar os governantes, exige transparência, ética, respeito aos direitos humanos. Ou seja, a defesa da democracia é uma responsabilidade de todos, né? É um processo contínuo. Exige vigilância, engajamento, a defesa intransigente dos valores democráticos. Exatamente. A democracia não é um estado passivo, é uma construção coletiva. Exige participação ativa. E essa participação pode se dar de diversas maneiras, inclusive ocupando os espaços de comunicação com mensagens de paz, de tolerância, de respeito à diversidade. E aí a memória e a verdade se tornam ferramentas poderosas, né, para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. A memória dos crimes da ditadura, por exemplo, é fundamental para entendermos as raízes do autoritarismo no Brasil, para combater as tentativas de reescrever a história. Com certeza. A busca pela verdade, né, através de comissões da verdade, de processos judiciais, de iniciativas da sociedade civil, para que os responsáveis por violações de direitos humanos sejam identificados, julgados, punidos. A impunidade, ela é um obstáculo enorme para a democracia. Sim, a impunidade, ela corrói a democracia e perpetua a violência. A luta contra ela exige coragem, persistência e a união, né, de todos que acreditam num futuro mais justo e democrático. É isso. Para a gente encerrar essa parte da nossa conversa, eu queria salientar a importância da gente construir uma cultura de paz. Uma cultura que valorize o diálogo, a tolerância, o respeito à diversidade, a resolução pacífica dos conflitos. A violência, seja ela física ou simbólica, né, é sempre um retrocesso. E a construção da paz, ela exige um esforço contínuo, né, de educação, de conscientização, de ação. A paz é o único caminho para um futuro mais justo, mais democrático e próspero para todos. Para fechar com chave de ouro, acho que a gente devia falar sobre o papel da mídia, né, na defesa da democracia. Com certeza. Um tema super importante, principalmente hoje em dia, né? Com tanta desinformação, tanta manipulação por aí, é preocupante. Uma mídia livre e independente é fundamental para a democracia. Ela meio que atua como um contrapeso, né? Fiscalizando os governantes, denunciando abusos, informando a sociedade de forma crítica. Sim, mas a gente vê um ataque crescente à liberdade de imprensa, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo, tentativas de silenciar jornalistas, censurar veículos de comunicação, sabe? Desacreditar a mídia tradicional. Parece que querem nos cegar, né? De tirar nosso direito de saber o que está acontecendo. E usam muitas vezes um discurso populista, autoritário, né? Acusando a mídia de ser inimiga do povo, de estar a serviço de interesses obscuros. É isso aí. Uma tática para minar a credibilidade da imprensa e abrir caminho para notícias falsas, propaganda política e as redes sociais, né? Elas, por um lado, são ferramentas de democratização da informação, mas, por outro, amplificam a desinformação, um discurso de ódio. Complicado, né? É uma faca de dois gumes. A gente tem acesso à informação como nunca antes, mas fica mais difícil separar o joio do trigo. E como a gente lida com essa dualidade, né? A educação para o uso crítico das mídias, tanto as tradicionais quanto as digitais, é fundamental. Aprender a checar as fontes, desconfiar de notícias sensacionalistas, buscar diferentes perspectivas, desenvolver o senso crítico, né? E além da educação, o que mais a gente pode fazer para proteger a liberdade de imprensa e garantir o acesso à informação de qualidade? Bom, a sociedade civil também tem um papel importante. Apoiar financeiramente veículos de comunicação independentes, denunciar casos de censura, pressionar os governantes para que eles garantam a liberdade de expressão, o direito à informação. Sim, a participação da sociedade é fundamental. E a gente também precisa ficar atento a essa concentração da propriedade da mídia, né? Nas mãos de poucos grupos, o que pode acabar prejudicando a diversidade de opiniões, a pluralidade informativa. Verdade. Para defender a democracia, a gente precisa de um ecossistema midiático diverso e plural, né? Onde diferentes vozes, diferentes perspectivas possam se manifestar livremente. Pra gente finalizar, eu queria destacar o papel dos jornalistas, né? Eles arriscam suas vidas para levar a verdade para a população, investigam casos de corrupção, denunciam abuso de poder, dão voz aos excluídos, são peças fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática. Com certeza, a gente precisa valorizar, proteger o trabalho dos jornalistas. Afinal, a liberdade de imprensa, o direito à informação, dependem da coragem deles, da ética, do profissionalismo. E com essa mensagem de apoio aos jornalistas, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Esperamos que essa conversa tenha ajudado você a refletir sobre as ameaças à democracia brasileira, sobre a importância da gente defender a liberdade, a justiça, a verdade. E lembrando, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima!